Professor Edson Trajano, economista da Unital, está conversando conosco sobre a situação difícil que o Brasil tem, aí o desafio para tirar o país do caos em que se encontra, né? Eu acho que, mais uma vez, o corinho do brasileiro vai ser chamado a colaborar, professor. Mas nós viemos falando aí das controvérsias do país, né? O senhor falava de uma enfermeira do Senado e uma enfermeira de Guaratinguetá, né? O concurso com salários totalmente díspares, embora o objetivo da atuação seja a mesma, né? E eu até aventei aqui um cabineiro do Senado que outro dia saiu no jornal, o sujeito com os acúmulos e as cascatas ganha mais do que a presidente da República. Não, nesse caso específico, o edital como salário inicial. Para contratar uma enfermeira no Senado, salário de R$25 mil. E para contratar uma enfermeira no Serviço Público Municipal de Guaratinguetá, R$900. Os dois enfermeiros têm o mesmo objetivo que atender a população brasileira, que vai usufruir, ou seja, vai receber o salário da contribuição de todos os contribuintes brasileiros. Se o objetivo é atender a população brasileira, nós precisamos ter uma isonomia salarial nas esferas governamentais e entre os poderes da República. Não é porque o Senado tem dinheiro demais, cobrando desse dinheiro, que ele vai pagar um salário muito mais elevado do que os salários de mercado. E não é porque a população de Guaratinguetá, atendida por esse enfermeiro, é uma população pobre, que esse profissional tem que receber um salário muito abaixo do mercado. O problema deve ser o QI, né? Quem indicou, porque lá no Senado, geralmente, esses cargos são ocupados por alguém que tenha assim, um pedigree maior, uma proximidade com o político, uma amizade com alguém que tenha poder, né? Porque nesses concursos também são meio cabulosos. Mas principalmente eu vejo aí esse enfermeiro do Senado vai atender também os senadores, enquanto o enfermeiro de Guaratinguetá vai atender a população pobre da periferia. Se o senador quer um trabalho diferenciado, ele paga um plano privado, como nós aqui fora do governo fazemos. Se eu quero um plus a mais na área de saúde, o que eu faço? Eu faço um plano privado de saúde. E é necessário que nós tenhamos uma saúde padrão para toda a população e aqueles que querem um diferencial que paguem algo a mais. Isso tem que valer também para os senadores da República que têm um salário de R$30 mil. Para salvar essa pátria, meus amigos, eu não sei se o professor tem alguma solução, mas eu acho que está muito difícil, né? Porque são sempre os mesmos, né? As pessoas que estão sendo colocadas aí como salvadoras também não têm de onde tirar. Então, nós estamos num processo político extremamente grave de afastamento da presidente da República e uma possível substituição do vice-presidente Michel Temer. Mas eu tenho muita preocupação com esse processo. Eu vejo nesse cenário político agora, a atual presidente com dificuldade de recompor uma base para fazer a gestão do país para sair da crise, uma crise que ela mesma contribuiu para que chegasse à situação. Mas também não vejo como alternativa os atuais políticos estar no entorno do Michel Temer, sobre a tutela do partido que é o PMDB. Então, pensando, quem são essas figuras? Nós temos hoje Cunha presidindo a Câmara, investigado com processo de corrupção. No Senado, também do PMDB, o Temer. O Renan. O Renan, que já renunciou ao cargo de senador e de presidente do Senado para não ser cassado e não perder os direitos políticos há 8 anos atrás. E está envolvido na Lava Jato. E está envolvido na Lava Jato. E do outro lado, nós temos também uma outra figura, que é o grande conselheiro do Temer hoje, que é o Romero Jucá. Quem é esse sujeito? Também está lá. Primeiro, foi líder do governo até o ano passado, no Senado. Ou seja, é uma questão ética. Se ele fez parte do governo, agora está tentando trabalhar para derrubar esse governo. Era o líder do governo no Senado. Além disso, ele foi o relator do Orçamento Federal de 2015 e 2016, melhor, de 2016.
Como relator do orçamento, 5 minutos antes de fechar a discussão do orçamento, ele encaminhou uma emenda aumentando em 3 vezes o valor do fundo partidário. E o partido mais beneficiado por esse fundo partidário foi o partido dele, o PMDB. E aí agora quer pousar de bom moço que o governo gastou mais do que deveria. Por isso nós temos um aumento no déficit público. Ele tem que ter a coerência mínima de dizer que ele também foi o grande responsável pelo aumento das despesas públicas. Primeiro que ele foi o relator do orçamento, aquele que aprova ou faz o encaminhamento para a aprovação ou não do orçamento, fez uma emenda aumentando em 3 vezes o fundo partidário. Será que a prioridade para o país nesse momento de crise é aumentar o dinheiro dos partidos políticos ou aumentar as despesas com saúde, com educação, com o financiamento da educação como um todo? E salvar a indústria, né? Sobretudo para nós aqui, a indústria metalúrgica, que é realmente a base do Vale do Paraíba. Exatamente, fazer um investimento no setor produtivo para que nós possamos ter uma recuperação do emprego. Agora, o dinheiro para o fundo partidário vai criar emprego, sim, para a manutenção dos partidos políticos. Eu acho que é importante os partidos políticos no Brasil, numa democracia, mas não seria o momento atual para aumentar esse fundo partidário, principalmente com a manutenção da possibilidade de doação privada para os fundos partidários. Ou seja, nós precisamos então discutir o financiamento público das campanhas. Aí era uma outra história, e não foi isso que foi feito. Então, ou seja, Romero Jucá, Cunha e Renan são os principais auxiliares do Michel Temer. Tiraram picareta para colocar uma outra quadrilha, também não vamos chegar a lugar algum nesse país. Bom, CPMF é um imposto cruel, como o senhor falou, e eu tenho impressão, se não me falha a memória, que ele foi criado para ser um imposto único quando foi lançado e passou a ser mais um, como a gente está habituado a ver aqui essa situação no Brasil. Eu acho que está na hora, né, dessas pessoas tentarem trazer algo de novo, né, renovar, arejar, porque o povo brasileiro está cansado de ser chamado na hora da verdade para pagar a conta sozinho, depois de alguns desmandos que são praticados nessa nação. Obrigado, professor Trajano, pela participação. O professor volta mais vezes, claro, para trazer mais esclarecimentos para nós a respeito da economia brasileira.